Nós estamos retomando alguns conceitos lá das nossas primeiras atividades do Arte e Prosa, e hoje nós vamos estar refletindo um pouquinho sobre o conceito de arte. E para tanto, eu queria, por favor, convidar o Pedro, Pedro Jardim. Ele foi quem fez, na nossa primeira oportunidade, fez essa reflexão com a gente a respeito do conceito de arte. E eu queria, por favor, convidar vocês a recebê-lo, para que possamos aí estar aprendendo um pouquinho mais sobre o conceito de arte e a sua aplicação. Muito obrigado. Na verdade, eu quero pensar sobre o conceito de arte. Por que eu quero pensar sobre um negócio tão difícil? Tanta gente já pensou sobre isso, uma coisa que tem tantas controvérsias, né? Eu acho que é difícil a gente encontrar assim, um conceito que encerre tudo que a arte é em si. Mas o que eu quero fazer é que a gente discuta um pouco sobre isso. Por que eu acho isso importante? Porque para que a gente não incorra em alguns erros de produzir alguma coisa que seja menos do que a arte. Então, talvez seja mais dizer o que a arte não é do que o que a arte é. Isso que eu quero que a gente discuta. Porque eu acho que dizer o que a arte é uma coisa muito ampla, né, para a gente tentar encerrar em palavras. E aí eu queria que a gente conversasse sobre isso mesmo. Então, eu vou expor para vocês um pouco do meu pensamento. Esse é o tema que eu quero propor que a gente converse sobre ele. A ideia do Arte e Prosa é justamente essa, a gente fomentar diálogos e conversas, assim, para a gente construir algo juntos. Quando comecei a pensar sobre isso, eu joguei algumas perguntas. Então, o que diferencia o pôr do sol de uma pintura? O que diferencia uma flor que nasce ou uma folha que cai de uma árvore de um poema? E qual a diferença de uma ilustração de um livro de biologia, por exemplo, uma tela de Monet? Ou que diferencia um artigo científico de uma poesia, ou uma reportagem bem redigida de um conto em prosa? Será a estética? Será o sentimento? A subjetividade? O que é a beleza? O que é arte, afinal? Eu quero introduzir então esse tema com uma breve discussão sobre o conceito de arte. Esses termos que eu falei para vocês a princípio. Quero desenvolver esse conceito em termos das relações intrínsecas ao trabalho e à exposição artística, sejam elas subjetivas, interpessoais, sociais ou religiosas. Eu acho que nesse âmbito a gente pode discutir melhor essas relações. Uma discussão desse teor nos há de permitir um posicionamento mais crítico em relação ao lugar da arte no mundo, na vida do homem, e assim nos fornecer diretrizes sobre o pensar e o trabalhar a arte. Sem discussões desse nível, a gente corre o risco de ser reduzidos como artistas a modismos ou vieses corrompidos, gerando uma arte pobre, irresponsável, ou eu diria até morta. Um breve conceito. Então eu vou trabalhar em cima de dois eixos aqui hoje. Trabalho. Pode uma chapa de ferro cair no chão? Algumas vigas metálicas espalhadas? Bolas espelhadas boiando na água? Ou uma criança alimentando um passarinho? Pode ser isso uma obra de arte? Bom, se eles foram colocados ali deliberadamente, a gente pode, ou foram deliberadamente capturados, a gente pode começar a pensar que sim. A arte não é um feliz incidente completamente casual. O artista é responsável por sua arte. Se assim não for, ele seria indispensável e seu papel na produção artística seria algo marginal ou facilmente substituído pelo vento, a ação da gravidade, propriedades físicas e químicas da água ou de outro material qualquer, ou, na melhor das hipóteses, um animal que age instintivamente, irreflexivamente ou estritamente em prol de sua sobrevivência e procriação. Na verdade, se o homem se tornou alguma coisa desse jeito, certamente tem uma coisa errada aí. O que eu quero dizer, então, a conclusão é que a arte é uma coisa deliberada. Com essa discussão, surgem outras questões. Eu estou dizendo, então, que o trabalho feito por um passarinho ao construir seu ninho, ou um galo a cacarejar, ou um vento a soprar, ou a correnteza a desgastar a rocha, o sol pondo-se por trás das montanhas ao emitir luz que propaga-se pelo ar em diferentes comprimentos de onda, eu estou dizendo que isso tudo não é arte.
se eu disse que a arte é a ação humana deliberada. O que eu estou dizendo é que a arte não é feita pela natureza, ou até mesmo pelo seu Criador. Mesmo que haja beleza na natureza, que nos encantemos por ela, experimentemos sensações com relação a ela, em relação com ela, ou nos ponhamos a refletir sobre questões metafísicas inspiradas pela natureza. A arte é, portanto, um trabalho do homem. Somente o homem pode comunicar em aspectos físicos, químicos, biológicos, sentimentais, racionais, históricos, simbólicos, sociais, econômicos, quânticos, morais, religiosos, e ser inteiramente recebido por outro homem capaz de o compreender plenamente em toda a complexidade. Por isso, até mesmo Deus, para se relacionar com o homem, só o pode fazer por meio de outro homem, ou se ele mesmo se fizer homem, que seria uma outra discussão. E aqui cabe uma ressalva interessante sobre essa diferença do trabalho de Deus e do homem. Lá existe o trabalho do homem e o trabalho de Deus são coisas categoricamente diferentes. Se você for parar para pensar, até a palavra que é usada para criação no original hebraico, no livro de Gênesis, é diferente. No princípio, criou Deus todas as coisas. A palavra bará, em hebraico, é usada somente para a ação de Deus, que é uma ação que é estabelecida a partir do nada. Deus cria a partir do nada, não a partir de algo que já é existente. Então, é uma coisa assim, completamente diferente do que o homem faz. O homem sempre tem uma matéria-prima, ele sempre trabalha em cima de algo que já é dado. Então, o homem sempre tem uma tarefa e uma dádiva para desempenhar. Ele recebe uma dádiva, por exemplo, as cores, e através dessas cores ele executa uma tarefa que é pintar. Ou sons, e através desses sons ele executa a tarefa de produzir uma música. Então, sempre tem algo que é dado. E o trabalho de Deus é a partir do nada. Então, é uma categoria diferente de trabalho. Por isso que eu fiz essa distinção. Devemos dizer também que a arte não é algo metafísico, apesar de incluir aspectos metafísicos, mas é um trabalho executado concretamente. Não que não seja alusiva ou em certo sentido abstrata, mas que ela precisa de um objeto, ou seja, um pedaço de pedra esculpida, uma tela pintada, uma película gravada, uma folha de papel escrita, um som transmitido aos ouvidos, movimentos corporais assistidos. Ele precisa de alguma coisa que a torne tangível aos sentidos de uma pessoa, de mais de uma pessoa. A arte não é, portanto, imaginação, sonho, emoções, sentimentos, apesar de poder evocá-los, que fique claro. Não é algo que o artista sente, imagina, vislumbra ou concebe em sua mente. É algo que alguém esculpe, pinta, filma, fotografa, escreve, toca, grava, dança, representa, cozinha, constrói, etc. A arte é ação, é trabalho. Estou movendo agora para um outro eixo da discussão, que é sobre o aspecto dialógico da arte. Porque, gente, é claro que ser uma ação humana deliberada não é suficiente para uma obra ser considerada arte. Um artigo científico, uma ilustração do livro de biologia, uma reportagem, um comercial de produto qualquer, muitas vezes aparenta ser arte, mas será que de fato a gente pode considerá-los como tal? Tomemos o exemplo da escrita, e eu gosto desse exemplo porque a escrita é como se ela estivesse por trás de tudo, né? A palavra ela dá sentido a tudo. Então, eu gosto de usar o exemplo da literatura. E o Pascoal escolheu aí uma arte bem elevada no meu ponto de vista, né? A literatura. Então, tomemos o exemplo da escrita. Seja uma poesia ou um artigo científico, apenas pelo fato de serem escritos, eles são capazes de comunicar alguma coisa. Afinal, a escrita é uma forma de linguagem. Há, porém, duas formas de comunicação, o monólogo e o diálogo. Em uma delas, a comunicação é unidirecional, na outra é bidirecional, uma via de mão dupla. Em uma delas, o locutor informa um conteúdo, na outra ele o compartilha. Em uma delas, o leitor é passivo, na outra, o seu papel na comunicação é ativo. Em uma, o conteúdo da linguagem se expõe, e na outra se dispõe. Então vou exemplificar esse argumento com alguns versos do Mário Quintana, que eu acho bem interessantes. A arte é sugestão. Toda arte é feita de silêncio, inclusive a própria música. Olha que curioso, eu achei sensacional. Livro bom mesmo é aquele de que às vezes interrompemos a leitura para seguir. Até onde? Uma entrelinha.
Leitura interrompida? Não. Essa é a verdadeira leitura continuada. Uma das conquistas do cinema sonoro foi a descoberta do silêncio. O silêncio de quando se espera ou se imagina alguma coisa. A arte, ela se revela e se oculta, permitindo que o leitor espere ou imagine, nas palavras do Quintana, com base no que foi dito, aquilo que está escondido no silêncio. Quando o artista se cala e permite espaços para que o leitor o interprete, faça suas intervenções, não necessariamente na obra em si, como nas instalações, por exemplo, do Inhotim, essas instalações de arte contemporânea, que o leitor de fato interage com a arte ali. Não estou dizendo que é só isso, essa interação que acontece, mas nos momentos que o texto, aquilo que é exposto pelo artista, é deixado alguma coisa subentendida ou entre linhas, então esses vazios, esses silêncios que ele deixa sem expor completamente o pensamento dele, que é o que diferencia, por exemplo, que eu estava falando nisso, né? Um artigo científico é completamente claro naquilo que se propõe, ele não deixa margem para você querer interpretar nada, ele te expõe o trem chapado. A arte não, ela deixa esses buraquinhos, essas sombras, esses silêncios para você atribuir a sua interpretação. Essa liberdade dada ao leitor, então, reside no silêncio. A arte, então, naquilo que ela se revela, alimenta o mistério daquilo que está oculto. Nesse sentido, pode-se dizer que a arte guarda uma sensualidade que não se porta de maneira vulgar. Essa coisa desse mistério daquilo que está oculto, né? O Mário Quintana tem uma outra frase interessante sobre isso, que ele diz que toda confissão não depurada pela arte é uma indecência. A arte, ela só é compreendida plenamente em uma relação profunda de entrega total, quando o leitor e a arte se dispõem um ao outro. E nessa relação, ao ir compreendendo a arte, o leitor também se descobre a si mesmo, à medida em que se abre para o diálogo. Por isso, a relação com a arte nunca deve ser uma relação de consumo, que seria a sua prostituição. A relação de consumo é uma relação egoísta, em que o consumidor consome o prazer ofertado por um mercenário, e esse mercenário consome a riqueza daquele consumidor. E ambos saem espoliados, empobrecidos, insaciados deste relacionamento. Quando isso acontece com relação à arte, nasce uma cultura do entretenimento, em que o consumidor é alimentado com bocados vazios e fugazes de uma cultura que visa somente a distração. É um prazer solitário, vazio, fugaz e irresponsável. E logo ele tem que tornar a buscar rastejante essa droga. Então eu tenho uma citação aqui que eu fiz do Scruton no livro A Beleza, que ilustra um pouco disso. Parece que a relação de consumo com a arte ela se assemelha com uma relação de uma pessoa com a droga. Olha só. O prazer da beleza não é puramente sensorial, como aquele de um banho quente, muito embora sintamos prazer no banho quente. E sem dúvida, não se trata do prazer causado por uma carreira de cocaína. Este não é um prazer que se tem na cocaína, mas tão somente que advém dela. Então não é um prazer na cocaína, é um prazer que advém dela. Então o prazer, a gente tem prazer na arte, na beleza em si, e não uma coisa que a gente tenta extrair dela na marra, entendeu? Como essa relação de consumo. Uma arte legítima, ela não objetiva distrair o seu leitor e fazê-lo esquecer do mundo real e de qual é o seu lugar nele. Pelo contrário, ela o encoraja a olhar com olhos sóbrios e responsáveis para o mundo, com suas belezas e feiuras, e aponta para uma esperança de justiça, de paz, de alegria. E aqui eu estou citando o apóstolo Paulo, né? E um exemplo disso também na música do Vinícius de Moraes. Fazer samba não é fazer piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Então é isso de ela não ocultar a feiura, e nem ela mostrar a beleza e a feiura juntas, mas sempre trazendo um elemento de esperança, né? Isso talvez seja uma tarefa do artista.
tem a parte da denúncia, mas também a parte da esperança. Eu acho que isso é interessante a gente pensar também. Isso não significa que a obra deva sempre possuir elementos de tristeza e esperança, mas uma arte rica é aquela que comunica a verdade. Eu acho que é nisso que está a sua verdadeira beleza. Bom, é isso, pessoal. Agora abri aí para vocês dialogarem também. Vou fazer o silêncio agora. O que vocês pensam a respeito?